Bom dia, pessoal. Aqui é o Babalorixá Pai Sandro de Odunjá mais uma vez. E hoje, pessoal, vamos falar um pouco sobre os senhores mestres. Pessoal, Mutumbá para quem é de Mutumbá, Colafé para quem é de Colafé, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Aburu Abuie para o povo de Fá, Saravá o povo da Jurema Sagrada. Pessoal, quem está assistindo esse vídeo, dê seu like, dê seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe. Eu disse sempre vídeos novos virão para vocês, pessoal. Então vamos lá. Hoje falando um pouco sobre os mestres da Jurema, né? Então, a primeira pergunta: quem é o mestre mais conhecido na Jurema? Então, pessoal, vocês que já ouviram falar sobre mestre, a maioria sempre ouviu falar, né? O mestre mais conhecido, pessoal, sempre foi São José Pilintra, né? Hoje em dia é uma questão se ele desce ainda ou se não desce, isso é uma conversa, né? Então, vamos lá. Ele foi o mestre mais conhecido, né? E quem não ouviu falar de Zé Pilintra nunca ouviu falar de Jurema, né? Então, ele é o mestre mais conhecido da Jurema, ok? O mais famoso, no caso, né? Agora, pergunta agora. Quem é o mestre mais antigo da Jurema? Né? O mestre mais antigo, pessoal, é o mestre Duval, entendeu? Por ele ser um mestre antigo e um dos mais velhos, então ficou Duval como o mestre mais antigo da Jurema, ok? Aqui diz, fale um pouco sobre o mestre Bamba. Salve, mestre Bamba, salve, Divina Sagrada, falar um pouco sobre o mestre Bamba é uma honra, uma satisfação, porque ele é o meu mestre de frente, né, pessoal? E o que eu tenho para falar sobre o mestre Bamba é o seguinte: ele é uma grande entidade, um grande mestre, ele é um mestre mais apaziguador, né? É um mestre que bebe muito, que conversa, dá consulta, né? E falar um pouco sobre a vida dele, eu só posso dizer que tem muitas lendas, né, sobre ele, né? Contam até que ele já foi marujo, contam que ele teve envolvimento com ciganos, contam uma história que ele tem um bar, né? E, e o pai dele batia nele. Então são várias lendas, né, sobre ele. Depois eu vou fazer um vídeo explicando bastante sobre ele, mas aqui eu só vou falar sobre... Ele é meu mestre, né? É o mestre da minha casa. A maioria das consultas é com ele. Eu também recebo mais dois mestres chamados Zé de Canito e José dos Anjos, ok? Mas é um grande mestre da Jurema. E as duas versões mais que eu digo que é verdadeira sobre a lenda dele, é aquela, né, que o pai dele batia nele e botou um bar, né, que ele botou um bar e foi assassinado. Acho que vocês já ouviram essa lenda dele, que convidam ele, ele ficou muito famoso, né? E aí convidam ele e ali matam ele, né? São várias pessoas, né? Que infelizmente ceifaram a vida do mestre Bamba. Então ele é uma entidade que na Terra construiu muitos amigos e muitos inimigos, ok? Aqui de fale um pouco sobre o mestre Canito. Pronto, pessoal. Salve, mestre Canito. O mestre Canito, pessoal, é o meu segundo mestre, entendeu? Ele é um mestre esquerdeiro. O que é um mestre esquerdeiro? Um mestre que vem mais nas esquerdas, né? Então o povo chama até de Exu Canito, né? É uma entidade, pessoal, que no antepassado, né, já participou até de bandos de cangaceiros, né? É um mestre que é muito pro ataque, né? Já participou de bandos de cangaceiros, fez trabalho sujo no passado, então hoje em dia é uma entidade que vem, né? E muitos chamam até de Exu Canito por ele trabalhar com facas, com magia, né? Então é um mestre muito esquerdeiro. E depois eu vou fazer um vídeo especialmente falando de cada um, só estou dando um pouco de um exemplo, né? E para vocês entenderem mais ou menos como são os mestres das mestrias, né? Agora, fale agora um pouco sobre o mestre, a mestra Ritinha, né? Aqui já fala sobre a mestra Ritinha. Bem, pessoal, não estou dizendo tudo, mas a maioria dos mestres vieram do Recife, né? Como Manuel Quebra-Pedra, como Zé Pilintra, né? Como Ritinha, né? Então, Ritinha, ela, aos 15 anos, né? Ela foge de casa e aí ela segue a vida mundana, né? Segue a vida noturna, né? Então, com 15 anos ela passa a frequentar
cabaré, pessoal, tem que dizer, né? Que ficava na Rua da Guia, entendeu? Então ela, por ela ser muito bonita, novinha, então ela atraía muitos marujos, entendeu? Atraía muitos marujos. Então as outras companheiras com inveja dela, chamaram ela e mataram ela tesourada, entendeu? Então pode ver que diz assim, né? A Jurema quando nasce, a ciência ela já traz. Eu só peço a seus filhos que obedeçam a seus pais. Então, ela não obedeceu aos pais, pessoal. Infelizmente, foi assassinada de tesourada e hoje em dia ela é uma mestra que desce na Jurema, né? É uma mestra também esquerdeira, confundida até às vezes com pombagira, né? Mas não é, ela é uma mestra da Jurema, entendeu? E depois eu vou fazer uma explicação mais detalhada. Eu estou aqui só tirando algumas duvidazinhas. Espero que vocês compreendam. Eu estou explicando um pouco, né? Vamos lá agora. Fale um pouco sobre o mestre Major do Dia. Então vamos lá, pessoal. O mestre Major do Dia era um major, naquele tempo chamava volante, né? Hoje em dia é a polícia militar, né? Antigamente chamava-se a volante. Na linguagem dos mestres chamava volante, né? O nome dele era Major Dias. Major Dias, né? Como naquele tempo era uma proibição, qualquer culto ou ritual, que a Igreja Católica só aceitava, né, a religião deles. Então a perseguição policial era grande, entendeu? Você fazer algum culto era perseguido. Então o Major Dia, né, o Major do Dia, ele perseguia, né, os espíritas, os juremeiros, né? Então ele sempre atacava, os juremeiros foram até mortos por ele. E ele não sabia que era médico, pessoal. A um certo dia, né, tava tendo um calundu. O que é calundu, né? Um projeto tocar nas matas, tocar não, pessoal, fazer ritual nas matas já para não serem pegos, né? Então, não usava nesse tempo, pessoal, atabaque. Era o maraca na palma da mão, né? Para chamar já a atenção da volante. Mas como ele já sabia que estava acontecendo o ritual, ele foi atacar. Ao chegar lá, ele era médio e não sabia. Então, quando ele foi atacar aquele juramento, ele se manifesta. Então agora ele entra em choque com a própria polícia. Com aquele desatino, bala vai, bala vem. E ele, ao saber que é médio, né? Ele deixa de perseguir os juremeiros e passa para o lado dos juremeiros, né? Então, depois, com o tempo, ele é morto pela própria volante. Mas, hoje em dia, ele desce como mestre major do dia, entendeu? Então, outra pergunta. As comidas dos mestres são iguais ou tem diferença? Bem, pessoal, tem diferença sim, né? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o Mejão Junqueiro, né? Hum. Tem local que o mestre João Junqueiro é tido como marujo. Então, na nossa região aqui, nós não temos como marujo. Nós temos eles como mestre filho de Manjá. Então, vamos lá. Se o mestre vem na linhagem do mar, tipo João Junqueiro ou um marujo, a comida dele já é diferente. É um pirão de peixe, agora peixe do mar, né? Peixe da praia. É um pirão de peixe, às vezes até um pirão de caranguejo e outro. Enquanto o mestre não é do mar, aí já é outro tipo de comida, entendeu? Depois eu explico sobre isso aí. Já pega outras comidas, charque, assada, entendeu? Na brasa e arriada, né? Uma outra pergunta. As bebidas são as mesmas para cada mestre? Veja bem, pessoal, a bebida indicada correta para todos os mestres, desculpa, para todos os mestres, seria a Jurema Sagrada, né? Quem é juremeiro sabe que é uma bebida feita de casca de pau, com várias cascas, né?
Hum. A bebida certa seria essa. Seria não, é essa, né? Porque é uma bebida consagrada, rezada, é botada nos pés da Jurema, então ela nem deixa, nem quisira, nem no mestre e nem no médico. Vamos lá, você está dando muita cachaça aos mestres, então o mestre vem muito na esquerda, entendeu? Ele fica virando para a esquerda, o correto é o povo do salão se reunir, bater a Jurema e oferecer aos senhores mestres, ok? Vamos lá. Todo mestre fuma charuto. Veja bem, a maioria deles fuma, né? Mas tem mestre que gosta do pacaia. Ele pode também fumar o cachimbo, entendeu? Ele pode usar o charuto, o cachimbo. Já tem mestre que gosta do pacaio, né? Que é o cigarro de fumo feito na palha do milho. E assim vai, né? Outra pergunta. Se todo mestre veste terno? Não, pessoal. Vamos voltar agora. Né? Vamos ao Major do Dia. Ele não veste terno, né? A roupa dele, tradicional, é o quê? De um militar, né? Então, a saída do Major do Dia seria o quê? A roupa de um militar, uma das antigas, né? Que usava aquele fardamento antigo, né? Daquele tempo da volante. Então, a saída dele é com essa vestimenta, né? Vamos lá, se o mestre for um boiadeiro, já o que? Gibão, chapéu de couro, né? E etc. Vamos lá, se o mestre é José Filinto, aí já é no terno, entendeu? Então, a indumentária do mestre tem que botar como ele seja, entendeu? É isso aí, pessoal. Marujo é mestre também? Sim, pessoal, Marujo é um mestre também, sendo que ele é um mestre das águas, né? Então, a bebida dele já é diferente. Tem gente que serve em rum, tem gente que serve em cerveja, ele também, né? Mas como eu digo, a bebida tradicional é a Jurema, mas o Maurício mesmo ele toma ou cerveja ou rum, né? Então, é isso aí, pessoal. Cigano também é mestre? Bem, pessoal, cigano é uma entidade da corrente do Oriente, ou da corrente do Egito, né? Então, muitos ciganos são entidades, né, do povo cigano. Eles não são mestres, né? Já parte para outra entidade, né? Tem gente que diz um mestre cigano, mas não, viu? Cigano é da corrente do Oriente. Existem caboclos que são mestres. Veja bem, pessoal. Caboclo é caboclo, né? Mas existe o caboclo boiadeiro, entendeu? O caboclo boiadeiro. Então, vamos lá. Por isso que canta. Ele é caboclo na aldeia, ele é boiadeiro. Pronto. Então, vamos lá. Esse mestre era um índio e o senhor de engenho adotou ele. Então, ele passou a frequentar a casa do senhor de engenho. Como o senhor de engenho também tinha gado, cavalo, né? Ele aprendeu a correr a cavalo, vaquejar o gado e se tornou um grande vaqueiro, entendeu? Tornou um grande vaqueiro, sendo índio, né? É por isso chama o caboclo boiadeiro, né? Porque ele, no caso, caboclo, né? Era um índio, né? E agora passa a morar na casa do senhor de engenho. O senhor de engenho gostou dele, né? E deu muita confiança a ele. E agora ele passa a vaquejar o gado e cuidar do gado, cuidar entendeu? Da fazenda. Então chama-se caboclo boiadeiro, ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Prometo a vocês fazer um vídeo de cada mestre, explicando a lenda de cada um. Quem gostou do meu trabalho, está gostando, se inscreva no canal, dê o like, dê o joinha, dê o gostei. Mutubá para quem é de Mutubá, Colofé para quem é de Colofé, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Amoré Buxixi, salve o povo da Jurema Sagrada, Saravá, salve a Jurema Sagrada e até a próxima, pessoal. Gostei, dê o like, dê o joinha, compartilhe esse vídeo se puder, se inscreva no canal para ter o conteúdo de todos os vídeos. Muito axé para todos nós, axé, pessoal.